Pois muito bem, pessoal, começou mais um podcast Ufologia e Ideias com o Walter e o Jonas. Tudo bem, Jonas? Como é que você tá, cara? Hello everybody, would you like to try me? Just switch me on. Olá pessoal, olá Walter, estamos aqui novamente, né? E eu estou bem, graças a Deus, né? Na medida do possível, estamos vivos, estamos respirando, os ETs não destruíram nenhum planeta ainda, né? Ainda não. Estamos aqui? Ainda não. Então, nem todos são ruins, né? Não, mas, nossa, vocês falam muito, 1 hora falando, não tenho paciência para isso não. Eu tenho o que fazer, preciso lavar a louça. Mas é bem isso mesmo. Mas é isso aí. Temos os recadinhos também, né, Walter? Exatamente. Pra pessoal, né? Eu não vou dar recadinho. Hoje eu vou dar desafio ao pessoal que está ouvindo. Você que está ouvindo, você tem um desafio. Olha só, hein? O desafio é pegar esse episódio e compartilhar. Compartilhar no Instagram, né? Nos seus stories do Instagram. E marcar a gente lá, Ufologia e Ideias, Cabana do Mistério. Lá aqui, ó. É grátis, baratinho, não custa nada, né, Jonas? E você ajuda a divulgação desse podcast de uma forma que você nem imagina. Ele começa a ir para milhares de pessoas, ele vai para milhares de pessoas e essas milhares de pessoas acabam conhecendo o podcast Ufologia e Ideias. Então, esse é o desafio, pessoal, compartilhar. O Jonas vai dar esse desafio lá no Cabana do Mistério. Jonas? Exatamente, né? Eu sempre falo pro pessoal, né, que é mais próximo do grupo do Telegram, né? Que também temos o grupo do Telegram aqui do Ufologia e Ideias. Temos o grupo do Telegram também, do Cabana do Mistério. E, assim, geralmente as pessoas transitam, né, de um grupo pro outro ali, mas sempre são as mesmas pessoas que compartilham de informações, novas amizades. E olha, eu recomendo pra vocês, se você gosta desse tema, se você gosta desses assuntos, dificilmente você não conhecer um grupo e o outro, entendeu? Separadamente. Você acaba, às vezes, participando de chats, de enquetes. Tá rolando uma treta lá no Cabana do Mistério, eu postei isso aí fora. Um tema bem polêmico. Então, assim, se as pessoas quiserem descobrir, né, pode tanto entrar no Cabana do Mistério, no grupo Telegram, e também no do Ufologia e Ideias. Mas como aqui estamos falando do Ufologia e Ideias hoje, um caso incrível, né, que é muito, vou falar a verdade, o tema é muito foda. Esse episódio vai ficar, olha, você vai escutar, mas é assim, compartilha, pega lá, nem você não vai gastar acho que nem 1 minuto, compartilha, vê o episódio, isso ajuda muito, mas demais, porque nós queremos que os assuntos sejam divulgados cada vez mais para as pessoas, porque às vezes uma pessoa conhece, e se você compartilhar, às vezes uma pessoa que você nem imagina vai nos ajudar, vou dar um feedback, falar, pô, cara, tá legal pra caramba. Mas olha, de coração, se você puder fazer isso, de compartilhar, isso ajudará muito nós. O podcast só tem a crescer e cada vez mais pessoas engajadas com a ufologia, né, com assuntos temática UFO. E assim, só tenho a pedir esse desafio pra vocês, né? Minha filha que fala, é desafio, então está lançado o desafio. Beleza? E para você que diz, só compartilhar é muito fácil, é muito simples, eu quero ir um pouquinho além, temos o apoia.se/Ufologia e Ideias. Com apenas R$5 por mês, você pode ajudar o podcast Ufologia e Ideias a crescer com uma melhoria sonora, audiovisual, como nunca. Tá legal, pessoal? Então, apoia.se/Ufologia e Ideias ou o Pix tá aqui na descrição deste episódio. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá que este episódio é treta. O intrigante caso Donsten. Devo dizer que todos os direitos dessa pesquisa, né, devemos à equipe Citex e o Portal Fenômeno. Tá legal? Então, é uma grande fonte, hein?
você que está ouvindo esse podcast, acesse também fenomenon.com.br. Olha, é uma fonte de ufologia extremamente rica. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5. O ano é 1958, o dia é 20 de dezembro. Estamos chegando, hein? Tá quase fazendo aniversário. O caso aconteceu em Dunsten, na Suécia, com 2 rapazes, o Hans Gustafsson e o Stig Hindenberg. Um com 25 anos, outro com 30 anos. Jovens. Eles estavam voltando do baile, né? Voltando para casa daquela noite de festa, de baile, por volta das 3 horas da manhã, Jonas. O que você acha desse horário, cara? Esse horário é convidativo para algumas coisas? Ó, segundo alguns casos, né? Algumas casuísticas no caso, né? Geralmente esse horário, até pro lado religioso, assim, mais espiritual, dizem que não é uma hora muito boa. Dizem que é a hora dos mortos, né? Mas bem que eu acredito que esses 2 rapazes, né? O Gustafsson e o Hindenberg, eles estavam bem vivos, né? Porque se o baile durou naquela época, 58, praticamente entrada da década de 60, e o pessoal foi até as 3 da manhã, ali na cidadezinha de Roganas, né? Olha, foi animado. E pra ter coragem pra voltar 3 horas da manhã sozinhos, numa estrada estranha, o pessoal vai ouvir o que vai acontecer e vai ver se eles foram tão corajosos mesmo, assim. Pra mim eles foram burros, né? Mas tudo bem, né? Bom, muito bem. Eles estavam no carro, voltando para casa, né? De repente, eles, ao lado assim da estrada, uma clareira, eles viram uma luz estranha. Inteligentemente, eles pararam o carro e foram ver o que significava, o que seria aquela luz. Ô, Confesso Walter, que eu acho. Oi. Walter, não parece Travis Walton? O que é aquilo ali? Isso! Travis! Sai logo daí! Volta pra cá! Travis! Travis! Oh, meu Deus! Ele está... Ai, meu Deus! Droga! Ele está morto! Ele está morto! Anda! Eu não vou deixar ele aqui! Eu não vou deixar ele aqui! Ele está morto! Vambora! Mas ele é logo, cara! Liga esse negócio! Para! Olha, eu não tinha pensado nisso. Desculpa interromper, mas assim, só para o pessoal dar uma. Acho que muitas pessoas já acabaram percebendo, né? Não queria ter cortado, mas alguém já deve ter falado, pô, parece Travis Walton, né? Os caras andando na rodovia ali, pá, viu a luz, fora atrás. Mas enfim, vamos ver se realmente parece com Travis Walton a história. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque o desfecho é um pouco diferente do Travis Walton, né? Do filme Fogo no Céu. Mas então, eles pararam o carro, viram a luz e começaram a ir à luz, seguir em direção à luz. Andaram aproximadamente uns 10 metros, né? Para fora da estrada, numa clareira. E o que eles viram? Um objeto discoide, um objeto discoide brilhante, com o centro dele um pouco mais escurecido. Esse objeto, ele estava pousado com 3 hastes, bem aquele desenho clássico, né? Aquele disco com três hastezinhas assim. Que era o modelo da época, né? O modelo da época dos OVNIs era esse, né?
Eu sempre comentei isso, né? É engraçado como o modelo dos OVNIs, eles vão melhorando com o passar do tempo, né? Com a nossa geração. Eu não sei o que isso significa, né? Mas nessa Significa, época era esse modelo mais antigo. significa que eles compartilham a tecnologia deles entre eles. Só o povo da Terra mesmo que tá afastado. Sabe? Olha os índios lá, ó. O povo da Terra é os índios. Olha lá os índios lá, ó. Haha, vamos dar espelho pra eles. É tipo isso. Ai, caramba. Bom, e esse disco, pousado ali com 3 hastes, ele tinha o Hans e o Stig presumiu que ele tinha mais ou menos uns 4 a 5 metros de diâmetro e apenas 1 metro de altura. Olha só, ele era baixinho, ele era pequenininho. E o que aconteceu? Eles ficaram olhando para aquele objeto e daquele objeto saíram 4 criaturas. O mais estranho é que essas criaturas não tinham membros, era só o tronco. Ele era assim, em formato assim, retangular, eles até diziam que parecia um bolo inglês, né? Ele era compridinho, seres compridinhos assim, né? Uhum. Retangulares, cor de cinza chumbo, duros, seres duros, duros feito gelo e um cheiro muito característico, Jonas. Cheiro de pântano, de água podre. Te lembra alguma coisa? Ah, não só eu lembro, né? Mas muitas pessoas vão fazer uma semelhança com alguns casos, né? Que alguns seres de outros casos têm essa aparência, né? De pequenos seres, no caso esses de 1,20 m, assim eles diziam, né? Que esses pequenos seres tinham 1,20 m, 35 cm de largura aproximadamente, parecia um muffin, né? Como eles diziam também, com bolinho inglês, e essa sensação de estar sentindo o cheiro de um velho pântano, sabe? Aquela coisa de algo podre. Eu não sei de onde esses bichinhos vêm, sabe? Realmente, assim, todo respeito, né? Às vezes pode ser até, não sei, né? Ou será que são seres benevolentes? Talvez sim, talvez não, mas a gente vai descobrir. Mas que eles, como eles dizem, né? Fediam como velhos pântanos. E alguns Cheiro de casos. aquário sujo. Você já teve aquário, Jonas? Você já deixou o aquário sujo, já aquele cheiro de aquário? Eu tava discutindo com a minha esposa agora há pouco sobre ter cachorro e ter peixe. Eu falei, olha, eu falei assim pra minha esposa, olha que incrível, né? Ela falou assim: ah, mas você quer ter um aquário? Eu falei, sim. Aí minha filha, mas peixe não dá pra colocar a mão. Eu falei, como não? Só se pegar o peixe e colocar a mão. Ah, mas não pode fazer carinho. Eu falei, como não pode? Aí ela, mas fica fedendo. Eu falei, ué, tem que limpar. Ah, fica aquele cheiro de aquário sujo, que não sei o quê. Desde criança eu tive aquário com meu pai, né? O Aham. passatempo, olha aqui umas coisas. O passatempo nosso era limpar o aquário. Até que a gente descobriu que tinha como colocar areia no fundo, fazer toda aquela estrutura de um rio mesmo, né? Fazer um habitat. Claro que tem que limpar, mas ajudava muito, né? A purificação da água. Mas eu acho que se o pessoal voltar alguns episódios aí, em alguns casos brasileiros bem controversos aí, um caso que para mim é verídico, né? No caso de Varginha, né? Uhum. Exatamente. Tem um dito cujo lá que tem um cheirinho vamos dizer, de velho pântano, né? De um pântano velho, né? Uma coisa apodrecida, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Bom, começou e continuou. Essas criaturas saíram da nave. E o que aconteceu, Jonas? Começou uma pancadaria. Essas criaturas, elas foram para cima do Hans e do Hiddenberg e partiram para cima e foram pro fight, cara. E foram pra luta, para pegar os caras mesmo. E começou a briga desenfreada, cara. Começou a briga. Eles diziam que a briga durou aproximadamente de 4 a 7 minutos. E depois eles deram uma entrevista no jornal. Palavras do Gustafsson e Eu vou, do Hidberg, que o Jonas vai trazer aqui pra gente, Jonas. eu vou dar a vida, tentar fazer uma voz aqui propícia, né, para esses amigos, né, desesperados aqui. Segundo o Hans, né, o Hans Gustafsson, que era o mais novo no caso, e que por incrível que pareça, a briga ficou mais focada nele, que era o mais jovem. E eu achei isso interessante.
né? Apesar de ser 5 anos de diferença, um com 25, outro com 30, né? Talvez eu não sei o porquê, mas o Hans Gustafsson, né? Ele fala o seguinte: em um momento, os quatro se lançaram contra mim. Ainda é difícil, atualmente, tentar explicar isto a mim próprio, mas tive a nítida impressão de que essas coisas podiam ler meus pensamentos. Na fração de segundo que precedeu o momento em que tentei atacá-los, pararam um ataque que eu estava em vias dele fazer algum ataque. Sua força física não era grande o suficiente, mas eles estavam bem treinados para a luta. Felizmente para mim, havia uma placa indicadora de um parque de camping, perto do local onde me encontrava, e apertei meus braços em volta dela. Era a minha única chance. Eu imagino o cagaço desse moleque, sério, te juro, bicho. Puta que pariu. É engraçado, eu achei muito interessante uma coisa que ele fala aqui, que parecia que as criaturas conseguiam já saber o que ele estava pensando. Exatamente. Isso é uma coisa muito comum, né, no contato OVNI, né? Muitos Uhum. ufólogos, né? O Yurangi Holanda falava que parecia que eles sabiam o que eles estavam pensando, né? O Marco Antônio Petit diz a mesma coisa, né? Que os seres lá da Serra da Beleza parece que sabe o que eles pensam, né? Na hora de se aparecer e tudo mais. E é exatamente isso que, olha só, o cara lá na Suécia, na década de 50, ele fala a mesma coisa, né? Que ele não conseguia nem se defender, né? Porque os seres atacaram ele. Ao pensar em tentar fazer um golpe, parecia que ele já tomava outro, né? E eles já eram bem treinados, né? Isso que é como se eles já soubessem mover. Eles tinham facilidade, né, nessa. Eles não usavam, pelo que fala aqui, eles não tinham nenhum tipo de equipamento. Eles não usaram nenhum tipo de equipamento, né? Como em alguns casos nós vemos um bastão de luz ou tipo uma lanterna, alguma coisa laser, né? Que aparece em alguns casos. Esses simplesmente você percebe que eles não precisavam disso, né? Eles simplesmente, vamos dizer que eles se garantiam na mão, né? Na hora da treta, eles não precisavam pegar pedra não e arma não. Né? Os bichos eram cabra macho e iam no soco mesmo. E engraçado, sabe o que me parece aqui? Eu tenho a leve sensação de que eles não sejam seres biológicos. Eu tenho essa leve impressão, sabia? Dá a impressão que eles Parece são assim bastante artificial, né? Esse relato isso. deles, né? Então, exatamente. Eu falo assim, artificial, eu falo os seres, né? Mas também é meio estranho, né? Mas vamos continuar o caso, né? A gente vai ver onde vai levar a gente, né? Bom, aí o que aconteceu? O Rydberg, ele viu que os seres não estavam dando muito bola para ele, né? E decidiu ir para o carro. Mas isso ele conta também no jornal, que o Jonas vai trazer aqui para gente, Jonas. Segundo o Stig, né? Rydberg, ele diz o seguinte: lembra que ele é o amigo mais velho. E a luta estava se concentrando diretamente com o Hans, né, que era o mais novo. É isso que me intriga. Por que focaram tanto outro? Será que o Hans era o que estava mais querendo se defender, mais agressivo? Então, o Stiga ele relata o seguinte: calculamos que esta luta durou entre 4 e 7 minutos. As criaturas concentraram seus esforços em Hans e subitamente me achei livre. Deram-me um descanso. Aproveitei a ocasião para correr para o automóvel e comecei a buzinar. Olhei para trás do para-brisas e vi Hans no topo de um poste, e essas criaturas agarradas a ele para que o largasse. Ele se agarrava no poste, eles puxavam horizontalmente. Logo que a buzina começou a fazer barulho, deixaram-no e ele caiu no solo, sofrendo um ferimento. Corri para ele e neste momento o aparelho subiu nos ares. Sua luz se tornou mais intensa e tomamos então a consciência de um cheiro que nos lembrou ao mesmo tempo o éter e salsichas queimadas. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o som emitido pelo objeto, um som intenso, agudo, forte, que mais se sentia do que se ouvia. Quando o objeto decolou, eu, correndo e Hans estendidos por terra, fomos sacudidos por fortes vibrações extremamente rápidas que nos paralisaram por completo.
posso fazer uma colocação aqui, meus queridos ouvintes? Lá atrás, quando eles observam o objeto, eles dizem que o objeto ele não ofuscava suas vistas e também ele não estava quente, né? Ou seja, quando eles se aproximaram pela primeira vez do objeto, ele não queimou eles, como em alguns casos, e também a luz do objeto não machucava suas vistas. Como em muitas observações de algumas orbes, algumas luzes, a luz não queima os seus olhos, né? Exatamente, como aquele caso lá na Inglaterra, né, que eles chegaram até a pôr a mão no objeto, né? Uhum. Muito interessante. Bom, aí o que aconteceu? Eles começaram a tomar consciência e voltar para casa. Porém, eles combinaram de não comentar nada com ninguém, né? Porque eles estavam com medo de serem ridicularizados, tudo. Mas, né? A feição da pessoa não mente, né? O corpo fala, né? Quando ele chegou, né, lá na casa e encontrou seus amigos lá, né, na cidade e tudo, os amigos deles viram que eles estavam muito estranhos, né, muito diferentes, né, parecia que realmente eles estavam traumatizados e começaram a pressionar. Aí eles falaram o que tinha acontecido e eles contaram as histórias. Não sofreram ridicularização, porém, eles, nos anos seguintes, né, passaram algum tempo, eles decidiram fazer um tratamento com um psiquiatra e fazer uma hipnose com o Dr. Essen. Bom, o Dr. Essen fez vários tratamentos, fez, né, hipnose, fez, né, regressão com eles e constatou que não foi um pensamento, alguma coisa do subconsciente deles. Ele constatou que eles realmente tinham vivenciado essa experiência e que não foi imaginação, que não foi nada criado pelas mentes deles, né? Porque, primeiro que as histórias corroboravam, né? Não tinham contradições entre eles, né? Ao fazer uma sabatina, né? Ou fazer, assim, uma... separadamente, né? Você fazer questões, as mesmas questões com eles separados, às vezes você pode entrar em contradições, eles não entravam em contradições, né? A única parte que eles entraram em contradição foi em relação aos homenzinhos, né? Que eles não conseguiram explicar muito bem, né? E até o Dr. Hessen, Hessen, né? Essen, até o Dr. Essen, ele mesmo disse, né, que é compreensível até, né? Os dois médicos eles explicaram, tipo, que é compreensível, né? Você, às vezes, não conhecer, saber descrever exatamente como que é o ser pelo trauma, pela forma de choque que eles estavam tendo. Então era bem compreensível, tudo batia. Só a parte dos homenzinhos, que eles tinham uma leve divergência, entendeu? Né? Igual a gente disse, Exatamente. é compreensível. Mas nada que invalidaria o fato, né, ocorrido. Então, aí depois que ele passou pelo Dr. Essen, né, que ele falou que eles até falou pela imprensa, né, que não tinha o que invalidar a atitude deles, né, que eles não tinham mentido nem o porquê mentir daquilo, era uma coisa que quando eles próprios entraram na cidade, só começaram a perceber isso depois de muito tempo, né, porque eles começaram a ficar estranhos, né, então assim, depois, demorou um bom tempo até eles, um bom tempo, cerca de 2 anos praticamente, para que eles fossem caracterizados como supostos contatados, né? Fizeram um tipo de contato com esses seres, né? Tiveram essa experiência bizarra. Então, assim, os caras já já viraram história, né? Pô, os caras saíram na mão com o ZT, né? Tem muito caso brasileiro também que os caras saem na mão aqui, que o bagulho é doido. Tem uns casos também que eu acredito que eu não acredito, que tem uns que. Assim, quem sou eu pra falar que o caso não é verdadeiro, né? Mas, pô, tem uns cabra macho aí no sertão aí que eu vou falar pra você, viu?
O cara deitou o ET na porrada, deu soco na boca, conseguiu imobilizar o ser, sabe? E tudo com 2 copos de cachaça na cabeça, entendeu? Os caras é tudo assim. Brasilzão Dessa do vez Brasil. aqui nessa história aqui, os ETs levaram a melhor, mas eu conheço uns mineiros aí que. Conheço uns mineiros aí que fala que já deu uns pega aí no ZT aí que os Os é bom. ZT pediram, Bra- pedir arrego, né? Porque pediram arrego, né, pediram o arrego. Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador, nem para estagiário. Não é, não é. Imagina um ZT sem braço e sem perna aqui, acho que seria mais fácil ainda, né? Já virava, olha, já ia ser escravizado já, colocar para trabalhar nas olarias já, né? E os caras iam colocar para garimpar ouro na terra pelada, por aí vai. Infelizmente o Brasil é um país triste, gente. Eu amo meu país, mas olha, o Brasil, se tiver oportunidades brasileiras, aproveitar dos irmãozinhos lá do espaço lá, mas enfim, né? E voltando aqui, eles passaram, né? Os dois amigos passaram por um exame, né? Feito pelo Dr. Kidjelen no dia 8 de junho de 59, no ano seguinte, ou seja, mais de um semestre depois, né? Eles realmente decidiram passar eles por um médico para ver o que estava acontecendo. E esse médico primeiro, o Kidjelen, ele assina, né, os certificados médicos deles, alegando, né, que eles estão ali, né, com tudo ok. Só que aconteceu muitas discussões, né, Walter, em relação se eles estavam realmente bem, o que estava acontecendo. Então, eles foram repassados novamente no ano seguinte. Olha só, já 2 anos depois, que eles iam passar por um novo exame, né? Os jornais locais anunciavam que ia ter um novo exame com os dois. Pô, 2 anos depois, né? Que ia acontecer no dia 10 de janeiro de 1960, né? Então foi que o Dr. Essen, né, e o Dr. Hellstein, né, da cidade de Helsingborg, né, e que eles iam aplicar outro tipo de técnica para ver o que aconteceu, uma técnica de hipnoanálise. Eles aplicam no paciente, né, eles colocam meio que uma solução de sais de sódio, de amital ou de pentotal, que no caso seria Era isso daí, Jonas, era o famoso soro da verdade, né? Eles acabaram fazendo isso daí e tudo mais. E o Dr. Essen, ele acaba, né, como o Walter já disse, não alegando nada ali, né? Não alegando nenhum tipo de problema, né, Walter? Exatamente. Não teve muitas contradições com relação aos fatos, né, os ocorridos, os horários, o local, os objetos. Porém, quanto à forma desses seres, desses homenzinhos, né, eles não conseguiam chegar num acordo, não conseguiam explanar muito bem o formato que eram esses seres, né? O que os médicos dizem, né, disseram que eram bastante compreensíveis, né? Eles não conseguirem lembrar desses seres porque por conta da briga, da luta, né, das porradas, né, que eles levaram, né? Então é normal, né? Talvez o corpo deles entrou numa espécie de segurança, né? Para esquecer essa história, né? Ou vai saber se foi induzido por esses seres, né? Os seres não faz apagar nossa memória aí de um jeito que eles não lembrem, né? Do formato deles. Exatamente, né? Porque tem alguns casos que eles implantam na sua cabeça que você lutou, que você se esforçou. E como eu sempre falo, né? Isso não é novidade para ninguém. A primeira experiência que eu tive, que foi quando eu estava sendo levado do meu quarto, né? Que eu via minha esposa, e via as criaturinhas lá no meu quarto, lá na casa. Na minha cabeça, me falava que eu coloquei a mão na porta e segurei para não ser levado. Olha que louco isso. E depois, um tempo depois, eu fiquei pensando assim: como que eu vou ser levado? Eu não devo ficar lembrando disso, sabe? E algo me disse que eu não lutei para ir, que eu não tive capacidade nenhuma de lutar. Não igual esses dois
jovens atléticos, né, jovens atletas, né, de corpos atléticos que lutaram bravamente, né, não deixando esses seres levá-los, mas, assim, como eu só quis lembrar isso daqui, nem sempre dá para você lutar, né, nem sempre dá para você lutar contra algo que você não tem poder. Acho que você não tem poder. Pode ser que seja uma indução, sim, Walter. E o Dr. Essen, ele até declara, né, para a imprensa, né, para eles parar de encher o saco, eu acho, que ele fala o seguinte: deve-se acrescentar que a atitude desses dois homens era de completa sobriedade. Não tentaram florear, fosse o que fosse, os traços característicos do incidente, exagerá-lo ou embelezá-lo, ou mesmo tentar interpretar os fatos. Quiseram apenas comunicá-los. Ambos foram muito receptivos a esta forma de análise e penso que, em face deste resultado, é uma das pesquisas com mais êxito que eu já fiz. Ou seja, ele conseguiu comprovar ali pela técnica dele que eles não estavam mentindo. Visto de fato é que eles não Muito estavam mentindo. interessante, hein? Tá entendendo? Então, Exatamente. eles não mentem. Mas quando eles fizeram o quando eles fizeram o interrogatório com o Ministério da Defesa, né, que quando eles chegaram lá no começo do caso, quando eles chegaram na cidade, eles foram diretamente, né, para a polícia, para o exército, né, falar com eles. O que eles falam? Ele publica um comunicado, né, dizendo que o psicólogo do exército, aquele lá que fez o primeiro exame neles, né, ele fala que ele dirigiu a maior parte do interrogatório conduzido por militares e policiais e que durou 12 horas. A gente vai explicando o que diz, né, o que diz esse diário, né, do informativo, porque é uma coisa muito interessante. Porque quando os dois tiveram que fazer esse interrogatório, né? O Hindenburg, ele foi, né? Explicando o pessoal aqui, o Hindenburg, ele foi isento do serviço militar em 1948 por agorafobia, né? Que agorafobia, ele é um medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos, né? Ele tem um medo esquisito, entendeu? Nada contra, né? Com todo respeito. Mas talvez para o exército não funcionava, né? Então o que acontece? Ele acabou sendo afastado. E nenhum dos dois eles tinham uma formação profissional, né? Então o que acontece? Quando eles começaram a fazer esse interrogatório, eles perceberam que o Gustavson ele era o mais comunicativo, né? E que parecia ser o mais comunicativo, né? Só que ele dava uma impressão de nervosismo, né? Que modificava muito a sua posição em função do que julgou ser mais favorável à defesa de sua honestidade, parecendo que, assim, ele ficava mais assustado, ele tentava escapar com muita facilidade das perguntas. E sempre com aquela pressão, militarismo ali, o pessoal mais ali de patente alta, repetindo várias e várias e várias vezes a mesma forma de pressão ali psicológica para responder as coisas, né? E ele também com o trauma que ele sofreu, mesmo sendo 2 anos depois, né? Assim, podia se parecer um pouco estranho que essa luta com essas criaturas tinha ficado tão escondida, né, por tanto tempo. Porque assim, eles não falaram sobre a luta, falaram do contato, mas não falaram que eles brigaram, saíram na mão com esses seres, né. Então, assim, essas afirmações, né, do Gustavson e do Rydberg, eles falaram que foram pouco específicas, né, são muito vagas. E isso o exército falando, tá? E falando assim que às vezes é muito irracional, né? Tanto por N motivos, né? Que, pô, às vezes se desencontrando, né? Eles falando de uma forma diferente, um com o outro, e também, gente, nos 2 anos, o pessoal, né, Walter, tá, o cara tá Exato, com. Cara, a cabeça tem coisas que eu esqueço de anos. Imagina os dois ali com um exato. trauma tão grande desse. Supondo que foi real, né, no caso aqui. Então o que acontece? Eles falam que até um certo ponto eles insistiam sobre o fato, né, que se colocava que eles estavam dispostos, né, dos investigadores e tudo mais, que assim, eles falavam que eles estavam interessados em esclarecer isso, mas não mostravam de Isso, fato realmente que eles queriam isso. Assim, falando de cada um, como eu disse anteriormente, o Rydberg, ele era o mais comunicativo, né, o mais velho, 30 anos, se dizendo do serviço militar. Ele é o mais comunicativo, mas também o mais, né, nervoso com algumas coisas, assim como disse anteriormente, né? Só que o Gustavson, que era o mais novo,
né? O Gustavson, que era o mais novo, de 25 anos, ele já era um pouco mais introvertido, né? Ele respondia aquilo que era só falado, ele não mostrava muita espontaneidade, né? E entre os militares, Jonas, teve o doutor Watcher. Ele, Isso. ele deu uma segunda opinião para o caso, tá? Ele deu uma segunda opinião para o caso, tá? E para resumir essa opinião que ele deu, né, toda o laudo científico dele, ele disse que a credibilidade dos dois homens deve ser fortemente colocada em dúvida. Ambos parecem bem convencidos da veracidade da sua experiência, mas a possibilidade de uma simples afabulação não deve ser posta à parte. É provável que o Rydberg tenha sido vítima de uma autossugestão. Olha só que interessante. E que seu Interessante mesmo. turno e que seu turno tenha sido influenciado pelo Gustafsson. Além das suas convicções muito subjetivas, existem razões para pôr em dúvida a honestidade dos dois homens como testemunhas. É engraçado que, de um lado, tem um médico, né, o Dr. Uhum. Essen, que coloca os dois como testemunhas verídicas, e do outro lado tem o Dr. Watcher, que coloca em dúvida totalmente, né, a veracidade dos fatos. E agora, Jonas? O que a gente pode tirar de resumo disso? Eu acho que aconteceu alguma coisa lá. Que aconteceu. Pode ter sido não totalmente, vamos dizer assim, ocorrido com os seres, o encontro pode ter ocorrido, mas às vezes por esse desencontro entre não saber como que era os extraterrestres ali, os alienígenas, entendeu? As criaturas, as entidades, né? Os pãozinhos, os bolinhos, os muffins, né? Os menininhos fofinhos lá de gelo, os menininhos do pântano, os menininhos do pântano. O que acontece? Como teve essa dificuldade entre eles, começou a abrir margem, né, para as dúvidas, para os posicionamentos diversos. Na verdade, o que acontece ali é que o exército ele quer desmentir o caso. Ele tem que imputar ali falsas verdades. Exatamente. Ele tem que dar a possibilidade de que, ó, fulano ali, um deles induziu o outro ao erro, entendeu? Acho que eles aumentaram a história e colocaram, ó, nós não vamos falar muito sobre a briga, eles vão perguntar sobre os seres. Aí a gente vai acabar entrando em discordância, entendeu? Mesmo que tenha acontecido alguma coisa. Naquela própria época também estava tendo bastante casos ufológicos pelo mundo, né? Então, assim, poderia ter acontecido algo, com certeza aconteceu algo ali. Só que, sabe aquela velha história, né? Às vezes uma historinha aqui pode tomar uma proporção maior, devido ao seu medo, devido à forma que você não soube observar, devido à forma que você não soube se comportar ali. Às vezes nem foram esse tipo de seres, pode ter outros tipos de seres. Só que o que eles se lembram é isso, né? E, assim, vem o exército e quer não fazer desacreditar, né? O acobertamento, né? Até teve um caso, até um pouco depois, né? O senhor Carl Gosta, chama Carl Gosta Ring, né? Um jornalista e escritor, ele corresponde, né? Pra Suécia, lá, né? Pro jornal, né? Que ele tomou conhecimento das conclusões negativas dessa investigação militar e ele foi prosseguindo, né? As investigações. Ele por ele mesmo achou muito, muito incrível e começou tipo, a investigar. E ele encontrou, né? Com os dois ele encontrou, né, com esses dois homens, né, que afirmaram o seguinte: os homens que nós dizemos aqui que no fundo ele acabou encontrando, né, os dois jovens, né, do nosso caso de hoje, o Hindenburg e o Gustafsson, né, e eles deixam bem claro, né, o que ele diz aqui, segue aqui, né, as palavras aqui, os posicionamentos, que os representantes do exército eram muito céticos, portanto deixaram de ser objetivos logo de início e o inquérito foi conduzido de um modo rotineiro, lento e suporífico. 2. O psicólogo do exército era de origem alemã, isso daqui é muito importante. Isso. Ele era
de origem alemã. Então, ele não entendia a maioria das palavras que os dois falavam para eles, né? Por isso que às vezes uma coisa não batia com a outra, né? O cara alemão. E três, né? Que não foi feito nenhum levantamento de qualquer amostra de solo. Isso foi importante. Isso eu achei interessante também. Eles não foram. É, Tipo assim, o exército ele não foi, teve né? uma Levou, pesquisa de campo, né? mas que cagaram pro caso, né? Uhum. Escutaram escutaram o relato do pessoal, coletou ali, e assim, eles não fizeram muita coisa, só andaram um pouco em volta da região ali, por algumas horas, não tinha muito o que fazer, coletaram algum material ali, né? E um gravadorzinho velho que tava tudo zoado, né? Na verdade, acho que o que atrapalha também é a pessoa também nem querer se esforçar em tentar acreditar na história. Fala, pô, esses dois caras aí estavam voltando de uma festinha, vai saber se bebeu alguma coisa, agora tá contando essa história aí de disco voador. Não, esses caras aí não dá credibilidade pra eles, não. Esses caras aí não é história pra boi dormir. Porque o que é mais interessante, né, que o Dr. Essing e o Kelsten falam, né, é que eles falam que em relação às hipnoanálises deles, né, chegou a essa conclusão que nada foi acrescentado, só foi relatado, né, mesmo que tenha uma leve controvérsia ali sobre a aparência do ser, porque enquanto um estava apanhando, né, o outro estava se safar, né, então quando você está apanhando, bicho, você não sabe onde tá vindo a porrada, você só quer dar soco e ir para cima. Então, assim, como que eu vou parar para analisar um ser se eu não estou apanhando e o outro está apanhando? Quem que não vai lembrar da aparência do Exato. ser? O que está apanhando. Na verdade, é difícil. Às vezes, tem cara que apanha, às vezes, tem pessoas vítimas às vezes, de um tipo de violência que ele não consegue ver. Você que está apanhando, você não sabe. Às vezes você não consegue ficar ali, você quer se defender. Então, para eles, é plausível o fato de que esses seres, um não consegue descrever da mesma forma que o outro. Eles não ficaram parados observando. Já o exército usou de má fé. Usaram de má fé por vários motivos, né? Porque, imagina, eles estavam o tempo todo tentando buscar uma contradição entre eles para provar que aquilo não é real, né? Para provar. Eu acredito que nessa época podia ser sim, né? Talvez em como um acordo já com os Estados Unidos, com outras potências, para essa coisa do encobertamento, seguindo aquele padrão, aquele protocolo de que você não pode deixar a coisa fluir, né? Não pode deixar se espalhar, né? Como fosse um barril de pólvora. E principalmente falaram que o inquérito militar ele era muito fictício, né? Porque ele a todo momento ele procurava alguma coisa, Um algo. subterfúgio, né? Isso, exatamente, essa palavra bonita. Eu não consigo falar essa palavra, mas um dia eu vou falar ela. Para poder. Eu não consigo, eu travo nela. Para poder provar que os dois mancebos ali tava, sabe, fazendo. Tava errado. Sabe o que esse inquérito da Suécia me lembrou? Hum, Me lembrou que só faltou colocar um mudinho na história. verdade, 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 verdade. Só Cara, faltou catar um cara aí incapacitado, falava, não, fui eu que bati nos caras. Aí, é, eu vou falar uma coisa aqui, ele, fica quieto. ele tentou, esses inquéritos, eles sempre tentam encontrar, né, uma resposta lógica, mesmo que seja uma resposta absurda, né? Pô, Aquela velha história, né? você vai falar que dois caras, um de 25 anos, outro de 30 anos, tava assim, não estavam em suas plenas faculdades mentais aí, e tomaram umas porradas, não sabe nem de quem que aconteceu, tudo, pô. E outra, né? A década de 50 não era igual hoje em dia que a molecada é meio mole, né? Um cara de 25, outro de 30, já praticamente considerado homens feitos já, né? Mesmo que sejam ali é, mesmo naquela época, né? Porque é bem diferente as gerações, né? Só a nossa geração que tá um pouco mais assim, né? Um pouco mais dilacerada por muitas informações, muitos meios aí que vão destruindo nossas gerações cada vez mais. Mas na década de 50, 58, praticamente década de 60, eram homens já, vamos dizer, não consolidados, mas homens já feitos, provavelmente já sabiam como se defender e tudo mais. E pegaria mal, né?
Imagina esses dois, por que eles iam ser ridicularizados? Eles contaram a verdade que aconteceu. Mas o medo de ser ridicularizado, por quê? Porque 4 criaturas pequenas, do tamanho de bombonzinhos lá, de bolinhos de chás, muffins, baterem em dois De bolo caras, inglês. velho. Tá entendendo? E baterem em 2 caras. Tá entendendo? Então, assim, é difícil, porque se eles quisessem aumentar mesmo, eles falariam, né? Ó, a gente desceu a porrada no ZT, um saiu com o olho estourado, quebramos o braço de um, aí os caras iam pedir prova. Mas não, os caras levou a pior, mano. Os caras levou a pior. Exatamente. É complicado esse caso, né? Assim, a gente não pode afirmar muita coisa, porque o exército quer que seja, não é real, né? E pelo que os caras contou aqui, praticamente ia ser mais mal visto para eles do que é bem visto, né? Então, eu não sei, sabe? Eu acredito que esse caso ele tenha ficado, aconteceu algo, eu acredito mesmo que aconteceu algo, mas, assim, as pessoas vão ficar surpresas um pouco, né? Porque eu não sou tão believer assim, tá, pessoal? This is Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá às considerações finais. Eu confesso que estou um pouco em cima do muro nesse caso. Eu gostaria mesmo que essa história fosse verdadeira, né? Que eles realmente tivessem tomado um pau do ZT. Eu gostaria mesmo que eles tivessem se ferrado, mas eu não sei se eles podem ter sido realmente, né, alguém ter apanhado de alguém, algum humano mesmo, né, ter sofrido algum abuso, né, violento, né, que eles não conseguem, eles associaram isso a alguma questão ufológica. Isso pode ter acontecido, mas confesso que estou em cima do muro nesse caso. Gostaria muito que fosse verdade. E você, Jonas? Pra falar a verdade, é real a história. Dá pra perceber que é real. Eu sinto que é real. Eu não sou tão believer assim, tá, gente? Às vezes as pessoas escutam, né? Acham que eu sou muito believer, né? Tipo, o Jonas acredita em tudo. Não. Eu não acredito em certos ETzinho aí, né? Que sempre fala pra gente buscar alguma coisa. Não vou dizer que eu sou totalmente cético, mas também eu não sou totalmente believer. Mas nesse caso, aconteceu algo. Eu acredito que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, eles não teriam, tipo, ficado nesse estado de choque. Porque eles vêm em estado de choque. E você vê pelas fotos, são 2 rapazes bonitos. Assim, eu não tenho nenhum preconceito em dizer isso, pelo amor de Deus. São 2 rapazes, 2 belos rapazolas, né? Assim, na flor da idade e tudo mais. Um até parece um pouco meu pai, cara. O Gustavo. Pessoas de meu pai, assim. De garbo e elegância, né? Homens elegantes, né? Isso, exatamente. São as palavras da minha boca. Então, assim, só 2 rapazes desse estirpe tomarem um pau de 4 ETzinhos maroto que tava ali, sei lá, fazendo o quê? Ah, fala a verdade, Walter, fala a verdade. Eu tava na minha nave, tô apertado pro caralho, sento lá pra cagar, aparece 2 filhos da mãe pra ver o que eu tô fazendo. Eu desço a porrada mesmo, cara. Não. Eu perco a paciência, cara. Imagina, você tá agachado, aí vem 2 caras vindo falando, o que é isso? Aí o bichinho já levanta, já não, pelo amor de Deus, tem paz nessa terra. Não, mas brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte, a pessoa vai achar que eu tô achando levantando na zoeira, mas brincadeiras à parte, talvez a parte da violência que aconteceu ali, talvez não foi dessa forma. Talvez, eu acredito que aconteceu algo do tipo, talvez até mesmo uma abdução. Pode ter acontecido isso. Né? Por quê? Porque a gente nunca sabe quando rola um missing time nem nada. Porque fala lá atrás que eles levam um certo tempo até recordar e voltar para a cidade. Um certo tempo. Tem algumas lacunas aí, né? Por isso que é bom pegar o relato assim quando acontece, logo de início, né? Assim, não 2 anos depois. Muita coisa se perde. Talvez uma regressão seria bom. Eu tentei encontrar algumas partes desse caso falando sobre regressões com eles, mas eu acho muito difícil eles já estarem vivos ainda, não tem nada. Não tem muito pouco. Um caso bastante desconhecido, né?
Exatamente. E eu acredito que, assim, o caso é real. As luzes, tudo pode ser real, sim. Mas, tanto pelo caso do fato do cheiro, tanto pelo fato das luzes, né? Mas eu acho que eles tiveram algo a mais aí. Talvez nunca isso vai ser explicado, né? Por quê? Porque Exatamente. foi muito negligenciado o caso. Eles tiveram medo Foi. de chegar na cidade. Eles tiveram medo de chegar na cidade e, apesar da brincadeira aqui, né? Onde eles estiverem, né? Desculpem, né? Você chegar na cidade e falar que você apanhou tomar um pau do ZT, cara, quem que vai acreditar nisso? Aí vão falar, pô, mas esse cara desse tamanho aí, acostumado a trabalhar lá na lavoura. Vergonhoso, né? É vergonhoso, entendeu? Tipo assim, pra eles, é bem isso que eles pensam. Então, assim, imagina, eu saio de casa e falo que 2 ET me levou pra nave e fizeram uma orgia comigo. Tipo isso, é complicado, cara. Porque, assim, eu acredito que houve mesmo, aconteceu algo aí. Só que nós nunca vamos saber o real, o que aconteceu. Eu acho que isso foi implantado que eles lutaram. Mesmo com marcas e evidências fisicamente, né, que eles podem ter tido alguma coisa, machucados, pode ser uma coisa implantada na mente deles, falar, ó, seu corpo conseguiu lutar. Mas na verdade, enquanto eles imaginavam aquilo, eles estavam lá deitados numa maca, né, tudo ferrado e tudo mais. Exato. Pode ser que seja isso, né? Mas assim, Exatamente. eu acredito que esse caso seja real, mas não dessa forma que, né, eles, o que aconteceu. Acho que alguma coisa foi induzida aí, infelizmente. Pois muito bem. Chegamos ao final de mais um caso aqui no Ufologia Ideias. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês que acompanharam até aqui, né, o episódio. Esse caso é muito maluco mesmo, é muito maluco. Um pouquinho mais de maluquice na nossa vida, né? E espero muito que vocês tenham uma ótima semana. Um próspero, não, pera, eu ia falar um próspero ano novo, mas tem episódio até lá, tá? Então, não. Ainda tem. E uma coisa eu quero falar pra vocês aqui de coração mesmo, que assim, todo respeito a vocês, todos os ouvintes, não vão no meio do mato quando tiver uma luz não, viu? Porque, olha, eu não quero vir depois escutar de vocês aí por aí, alguém. Porque, olha, cara, eu tô falando aqui brincando, mas eu teria coragem desses 2 filhos de uma égua aqui pra me poder ir lá no meio e ver luzinha, cara. Eu ia apanhar, mas eu ia lá. Eu tô falando o quê? Pra não fazer, mas eu faria a mesma coisa. Reta consequência, pô. Frequência toma cerveja. Mas enfim, pessoal, vocês tenham uma ótima semana. Espero que tenham gostado do caso. Espero que vocês se divirtam, né? Um pouquinho com o caso, apesar de não ser um caso bem confuso. Forte abraço. Fiquem com Deus. E que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo episódio. Bom, o Jonas com certeza ia voltar apanhado para casa. Confesso que eu também voltaria apanhado para casa. Pessoal, desejo uma excelente semana para todos vocês. Que o Criador nos dê bênção, nos cubra de bênçãos. E uma boa sorte. Valeu, falou! Falou, pessoal!